Prezados irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui o irmão Beto trazendo mais um resumo das lições. E desta vez nós estamos com a lição de número 8, que vai falar sobre uma lição de humildade, neste tema abençoado que estamos estudando neste trimestre, né? Que é "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E o textual, irmão, desta lição diz assim: "Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também." João 13:15. E a verdade prática, a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. A leitura bíblica em classe encontra-se em João capítulo 13, do versículo 1 ao 10. E a lição, ela tem 3 tópicos, né? Que o primeiro é uma história real sobre a humildade. O segundo tópico é humildade implica autoconhecimento. E o terceiro tópico é humildade versus ostentação. O primeiro subtópico diz assim: o lava-pés. Nesta passagem do Evangelho segundo João, quando Jesus lavou os pés, ele utiliza o exemplo de um servo da casa onde se encontrava com os seus discípulos para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. Desde já eu quero falar a vocês, irmãos, se puderem, se inscrevam no canal, vocês que não são inscritos, que é para que mais pessoas possam ser abençoadas através desta mensagem. Deixa o teu like e compartilha, comenta, tá certo? Se você puder. Como eu digo sempre, é apenas um resumo dentro do assunto, nos tópicos e subtópicos, mas com um paralelo, um esclarecimento mais assim minucioso da lição que vamos estudar no domingo. Muito bem. Aqui, o primeiro subtópico fala sobre o lava-pés. A história diz que quando Jesus, ela começa aqui no capítulo 13 de João, terminada a Santa Ceia, ali a reunião que eles comeram o pão e beberam o vinho, Jesus pega, reúne os seus 12, ele tira a sua roupa, a parte de cima, e ele cinge-se com uma toalha, né? Se envolve com uma toalha, pega uma bacia, coloca água e vai até aos discípulos para lavar-lhes os pés. Calculo eu que ele começa a lavar os pés, por exemplo, de João, né? Lava os pés de Tiago, e quando chega a vez de Pedro, que ele vai lavar os pés de Pedro, ele diz: "Não, Senhor, o Senhor jamais lavará meus pés." E Jesus disse: "Olha, o que eu faço agora tu não entendes, tu entenderás depois. Mas se eu não te lavar os pés, Pedro, tu não terás parte comigo." Aí Pedro diz: "Não, Senhor, então tá bom, não só os pés, mas também as mãos, a cabeça." E Jesus vai dizer para ele: "Olha, aquele que já banhou não necessita que lave mais, né? Porque tudo já está limpo." Eu imagino assim a Pedro recusando de Jesus lavar os pés, até por um ato de respeito pelo mestre. Ao invés dele lavar os pés de Jesus, o seu mestre, o mestre que viria lavar os seus pés, mas Jesus estava fazendo aquilo para deixar um exemplo. E ele não queria fazer assim uma maneira para dizer que ele, assim, como se diz, é um fingimento. Não, era realmente uma instrução. Era um modelo de humildade, era um ensinamento aos seus discípulos como eles deveriam praticar a humildade, como eles deveriam, aquele exemplo na prática de lavar os pés, não só verbal, mas praticado, era para deixar de exemplo, porque os pés lá é um local de sujeira, onde se pisa, onde se suja, para um gesto de se agachar, de se chegar até o chão, a parte mais baixa, para poder lavar os pés do seu próximo, do seu companheiro, do seu amigo. Um gesto de verdadeira humildade, não só dizer que eu sou humilde, que eu amo, que eu prezo, mas sim mais para colocar na prática o gesto de que alguém faça pelo outro, pelo próximo, para deixar concreto que realmente essa pessoa é humilde. Então ele, como o Senhor, ele iniciou, ele trouxe a atitude de um gesto de humildade para deixar como exemplo para os seus discípulos. Ele disse assim: "Olha, assim como eu fiz, façais também." E aqui nos versículos 12 a seguir, ele diz assim: "Olha, tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus tomou as suas vestes, retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: Entendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais
de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Eu fiz, eu dei o exemplo. Agora, se vocês fizerem, vocês serão bem-aventurados. Se não, mais ou menos isso aqui. Se não, não serão bem-aventurados. Então Jesus deixou o exemplo na forma de lava-pés, quando ele fez, na prática, lavando os pés do discípulo, dando um exemplo de humildade a eles para que seguissem e esse exemplo chegasse até a nós. Segundo subtópico, humildade implica autoconhecimento. Primeiro subtópico, conhecendo a própria natureza. Jesus tinha plena consciência de quem era, entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Neste contexto, ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo de simples servo para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. Conhecendo a sua própria natureza, Jesus conhecia a sua própria natureza. E Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, Paulo ensinando aos irmãos lá de Filipos: de sorte, irmãos, que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas ele humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, se fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, ele se humilhou, ele foi humilde, ele se humilhou, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olha o que Paulo está dizendo, que Jesus, sendo Deus, ele não se usurpou, ou seja, ele não se exaltou, ele não se engrandeceu, não, eu sou Deus, não, ele se colocou em forma de servo. Ele sendo o Senhor, como diz aqui o subtópico, ele conhecendo a sua própria natureza de Deus, de Senhor, se fez servo. O que é isso? Gesto sublime de humildade, uma humildade imprescindível. Ele sendo o Senhor, ele sendo Deus, ele se humilhou, ele se tornou em forma de servo, se fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, ele foi humilde até a morte, e Paulo ainda frisa, e morte de cruz. Não foi uma morte qualquer, foi morte de cruz, morte de vergonha. Quem morria na cruz era considerado maldito, e o nosso Senhor, ele se tornou maldito por nós, e morte de cruz. Ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Mas por ele ter feito isso, ter sido humilde, ele ter se humilhado, porque a história, Jesus vai dizer, não são os humilhados que serão exaltados, não, os que se humilham que serão exaltados, e os que se exaltam serão humilhados. Então Jesus se humilhou até a morte, e como diz Paulo, morte de cruz, morte de vergonha, morte de maldição, morte em que se tornava maldito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, então morte de cruz. Mas por ele ter feito isto, este exemplo de humildade, Deus, o Pai, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha só, Jesus conhecia a sua natureza, ele era Deus, mas ele se humilhou, se tornando em forma de servo, se fazendo semelhante aos homens, gesto de humildade, e isso ele recebeu o quê? Um nome sobre todos os nomes,
O nome de Jesus é tanto, irmãos, que quando você for orar, você ora ao Pai, você faz a tua oração, mas você fecha ela em nome de Jesus. Tem gente que ora errado. Deus e Pai e tal, eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma oração errada. Pai, eu te agradeço por isso e tal, faço tuas petições, teus rogos, teus agradecimentos, depois você sela assim, eu oro a ti em nome de Jesus, porque é no nome de Jesus que se conclui todas as coisas. Deus lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, e sobre o nome de Jesus, toda língua confessa e confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Terceiro subtópico, humildade versus ostentação. Primeiro subtópico, uma competição silenciosa. Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança, como é retratado nos evangelhos de Lucas e Marcos. Já havia preocupação entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado no evento reino de Jesus. Aqui a história nós sabemos, né, que, por exemplo, lá João e Tiago, eles chegaram certa vez para Jesus, pedindo que o Senhor lá no seu reino colocasse um trono à direita e outro à sua esquerda, um para ele, outro para Tiago. E Jesus disse: vocês porventura poderão beber o cálice que eu vou beber? E ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? Eles: podemos, sim, estamos prontos para isso. E Jesus disse: vocês podem até realmente fazer isto, mas quanto ao assentar à minha direita e à minha esquerda, isso não compete a mim, sim ao meu Pai que está nos céus. E aquilo trouxe assim um problema para o grupo dos 12. E depois também surgiu ali um relato entre eles, ali numa mania de exaltação, de grandeza, quem seria o maior no reino. Olha, Jesus, o mestre, quando ele for assunto aos céus, aqui quem vai comandar a turma aqui é o papaizinho aqui que vai comandar. Digamos que Pedro pensou assim. Aí Tiago já chega: não, mas quem vai comandar sou eu vou liderar vocês. Isso é uma conjectura que faço, irmãos. Quem sabe o João chegou: não, mas eu ouço reclinado no peito dele, eu ouço tudo, eu já aprendi tudo do mestre. Quem vai liderar a turma aqui sou eu aqui, ó, Joãozinho. Então ele trouxe ali uma discussão entre eles, quem seria o maior, quem lideraria o grupo. E alguém, pela infelicidade, chega para Jesus e diz: mestre, quem vai comandar o grupo? Quem será o maior entre nós quando o Senhor voltar para o teu reino? Aí Jesus diz: o quê? Maior? Grandão? Líder? Aí pega uma criança, coloca, deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês de humildade. Deixa eu dar mais essa lição para vocês. Deixa eu deixar mais esta. Pega uma criança, coloca entre eles e diz: olhem para esta criança, observem ela, olhem para ela, atentem, fixem os olhos nessa criança. Se vocês não se tornarem como uma criança igual a esta, nem entrar no reino dos céus vocês entrarão. Não está vendo? Uma repreensão, um puxão de orelha para mostrar, mas isso tudo com amor, é claro, para mostrar a eles e a nós o dever de ser humilde, de não querer ser grande, de não querer ser maior, o dever, a obrigação de ajudar o próximo, de ajudar o necessitado, de condoer-se, de se colocar pequeno, de se colocar no lugar de servo. Como ele diz: olha, vocês me chamam de Senhor e Mestre, bem sabeis que eu sou. Mas o que eu fiz, o exemplo do lava-pés, façam também. Vocês têm que servir. Como ele diz assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E a história diz que no dia da grande ceia lá nos céus, na festa do casamento do noivo com a noiva, o próprio Jesus vai servir-nos. É assim que diz a história, e assim que vai ser. Ele como servo. Se ele é Senhor e se torna servo, imagine nós, irmãos, que não passamos de um pouco de pó. Nós que temos que servir, mas tem muitas pessoas com espírito de grandeza, de soberania. Hoje, para se falar
digamos, com um líder grande, você tem que chamar alguém, uma pessoa para poder te levar, para que você tenha acesso ao gabinete de alguém grande, senão você não tem o direito de entrar. Você não tem a oportunidade de falar com alguém, né? Mas e se for uma autoridade, um vereador, um prefeito, uma autoridade aí, pode, né? Um doutor, pode. Agora, se for o irmãozinho, a irmã Joaquina, o irmão Toninho, para falar com um líder grande, não tem, porque ele é grande. Ele, sabe, ele se acha senhor. Isso é muito perigoso. Em qual reino você vai querer entrar, irmão grandão, líder grandão? Não entra, né? A porta é estreita, pessoas grandes, inchadas, exaltadas, grandões, grandalhões não entram. A porta é estreita, o caminho apertado. Não tem como entrar, não entra. É impossível entrar, né? Mas assim acontece, muitos assim. E aqui no subtópico de número 2 está dizendo o caminho humilde de Jesus. Através do episódio do Lava Pés, nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Tem que servir o próximo. Certa vez, os mestres da lei, um moço lá chega para Jesus e disse: Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus pergunta para ele: tu conheces o que está escrito na lei? Como tu lês o que está escrito na lei? Aí ele disse: o que está escrito, os mandamentos, é amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: pronto, respondeste bem, faze isto e viverás. E ele, para querer se justificar, ele disse: quem é o meu próximo? Aí Jesus vai fazer uma ilustração, trazendo a parábola do samaritano, e diz: olha, descia certa vez um homem de Jerusalém para Jericó. Caiu na mão dos salteadores, que o espancaram, né, e deixaram quase morto. Aí passou por ocasião um sacerdote, e ao vendo o homem ferido, passou de largo. Depois passou um levita, também passou de largo. E por último passou um samaritano, que vendo o moço ali, condoeu-se dele, chegou perto e atou vinho, né, derramou vinho sobre as feridas, ungiu com azeite, pegou ali, rasgou o pano e envolveu ali o ferimento, colocou na sua cavalgadura e levou para uma hospedaria para cuidar dele. Aí Jesus pergunta para ele: qual dos três tu acha que foi o seu próximo? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Aí o moço respondeu: o que usou de misericórdia. Veja bem o que entra a parte da humildade nesse texto que eu acabei de ler, nesse trecho aqui, a falta de humildade. Porque quando Jesus, veja bem, os judeus não falavam com os samaritanos, eles não citavam, eles odiavam os samaritanos. E Jesus, na lição que estamos estudando aqui, fala sobre ser humilde. Ser humilde não é andar todo tristonho, acabrunhado, simples, roupas rotas, remendadas, sandálias humildes, né? Todo singelo, mas quando alguém fala alguma coisa, já tem uma palavra de arrogância, uma resposta na ponta da língua. Isso não é ser humilde, né? Ser humilde é viver na prática, é ajudar, né? É ajudar o próximo, como neste caso aqui. E o mestre da lei, que estava perguntando a Jesus como herdar a vida eterna, Jesus fala que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. E ele querendo se justificar quem seria o seu próximo, Jesus traz esta parábola do samaritano. E quando Jesus fala que passou o sacerdote pelo ferido e não atendeu, passou o levita pelo ferido e não atendeu, mas passando, olha quem que Jesus ilustra, um samaritano, justamente o que para o judeu era inimigo, porque Jesus quer demonstrar a todos o gesto de humildade para que nós façamos o bem sem olhar a quem. Então Jesus ilustrou isto para dar assim, tipo assim, uma lição àquele líder judeu, para que viesse a amar o próximo. No caso, o samaritano, que na verdade não foi uma história, não foi um fato acontecido, era simplesmente uma parábola, uma ilustração, para que eles viessem a entender o gesto do que é ser realmente amável, o que é realmente ser humilde.
Aí Jesus disse: olha, qual dos dois te parece que foi o seu próximo? O sacerdote, o levita ou o samaritano? A resposta é lógica do mestre da lei seria o samaritano, mas sabe como que ele respondeu? O que usou de misericórdia, só para não falar que era o samaritano. Então, mesmo naquele diálogo com Jesus, ele não demonstrou o gesto de humildade. Aquele mestre da lei não demonstrou o gesto de humildade, porque ele teria que ter dito: olha, Senhor, quem foi o próximo do acidentado, do assaltado, foi o samaritano. Mas não. Quem foi o próximo que tu achas que foi o próximo do assaltado? O que usou de misericórdia. Só isso. Então, o que nós temos que aprender com esta lição é que Jesus quer que nós amemos o nosso próximo com nós mesmos, que nós sejamos humildes, né? E ele fala lá no Sermão da Montanha, lá de Mateus 5, bem-aventurado os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? Não são aqueles pobres financeiramente miseráveis, não. Tem muitos pobres miseráveis, pobres financeiramente, que são orgulhosos. Pobre de espírito é aquele que tem o espírito contristado, aquele que sempre é dependente de Jesus, aquele que sempre tem um coração voltado para Deus, né? Senhor, me perdoa, Senhor, me ensina a amar, Senhor, me ensina a perdoar, Senhor, me ensina a te servir, Senhor, me ensina a ser mais justo, Senhor, me ensina a ser mais crente, Senhor, me ensina a ter mais dedicação ao teu reino, Senhor, me ensina eu amar a ti em primeiro lugar e também ao meu próximo como a mim mesmo. Me ensina, isso é ter espírito quebrantado, isso é ser pobre de espírito, e isso é ser humilde. E que esta lição sobre a humildade venha fazer com que o nosso espírito se evolua e a nossa alma flua mais em paz, em amor, em humildade, para agradar o nosso Deus, para o nosso benefício próprio, para o presente e para a eternidade. Amém, meus amados irmãos e irmãs? Que o Senhor nos abençoe e que nós tenhamos um aprendizado muito bom, muito benéfico a nós mesmos, é claro. Tudo para a glória de Deus Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo.